de Lima, sou professora do IFMT Campus Confresa e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da gamificação no ensino de ciências. O que vem a ser a gamificação? A gamificação vem do inglês gamification e ele foi introduzido pelo programador de computador, um britânico chamado Nick Pelley, em 2002. Mas ele só se tornou amplamente utilizado apenas aí em 2010, 2011, certo? Quando foi iniciado o processo de incorporação de elementos de jogos em programas, em softwares de grandes empresas que passaram a utilizar esse termo. Tá? Então, a gamificação ela está inclusa em várias áreas, tanto do marketing como na área da educação, de negócios. Então, diferentes definições da gamificação têm sido feitas por muitos pesquisadores. Então, entre eles, nós temos o Zikman, que em 2011, bem no início, ele trouxe aí como a gamificação sendo um processo de pensamento, de jogo e mecânica de jogo para envolver os usuários e resolver problemas. Já CAP, em 2012, ele traz que usando mecânicas, estética e pensamento de jogo baseado em jogos para envolver as pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas, certo? E também eu trouxe a definição de Deterging, que, segundo ele, a gamificação seria o uso de elementos de design de jogos em contextos. Então, em geral, a gamificação é usada para aumentar a motivação e o engajamento dos utilizadores, das pessoas que vão utilizar o processo de gamificação. E aí na educação isso não foi diferente, tá? Então, com essa era digital, as tecnologias cada vez mais avançadas, a gamificação veio aí como uma alternativa, para melhorar o engajamento e motivação dos alunos. Então, em síntese, a gamificação se trata da aplicação da mecânica e características de um jogo em um determinado ambiente, seja ele no meio corporativo, como educacional, que promove a motivação e aprendizagem. Então, é um sistema que motiva e também fornece uma recompensa quando se soluciona o problema, certo? Então, essa recompensa, ela vem quando o conhecimento é adquirido ou quando há a conclusão de uma etapa ou atividade. Então, isso é a diferença entre o game, o jogo, com a gamificação. Então, é como se a gamificação fosse a estratégia e o jogo apenas um elemento da estratégia. Então, uma vez que os games, os jogos em geral, eles têm como objetivo apenas entreter o jogador. Então, a missão primordial de um projeto, uma estratégia de gamificação é combinar a mecânica com as características, como nós falamos, com a finalidade de cumprir um determinado objetivo. Então, esse GIF é de uma aluna da PUC, a Laura Arraes, que apresenta que a sorte, cooperação e competição são exemplos de mecânica de jogos utilizados na gamificação. Então, os jogos, eles dão uma motivação na qual o jogador fica envolvido na tarefa, até a execução dela. Então, com o avanço das tecnologias digitais, muitos alunos deixaram de se dedicar ao estudo e passaram até mais tempo nos joguinhos. Então, com isso, apareceu a necessidade de inserir a gamificação nas disciplinas. Então, na educação, os jogos eles deixaram de ser um desperdício de tempo, sem nenhum benefício, na qual muitas vezes até incentiva a violência, para uma alternativa de motivar e engajar os alunos. Então, como falamos, a gamificação tem como principal propósito motivar e engajar os alunos,
certo? Então, no contexto da educação, os jogos, né, eles deixam de ser um desperdício e passa a ser alternativa aí para motivar e engajar os alunos. Então, a gamificação, ela é utilizada no contexto da educação quando se deseja melhorar algo, resolver um problema ou introduzir algo novo, certo? Então, a gamificação, ela é uma aliada da educação, porém, ainda é um campo novo de estudo, na qual é necessário estudar e analisar, procurando melhores soluções, ok? Então, para analisar o quantitativo de publicações ligadas à gamificação na educação, né, foi realizado aí uma pesquisa na base de dados Scopus e na Web of Science, cujas palavras-chave foram gamification e education, ok? Então, na Scopus, nós obtivemos a quantidade de publicações encontradas de 4.256 e na Web of Science de 4.206. Então, essas duas bases de dados, né, elas apresentaram bastantes trabalhos relacionados à área da gamificação. E né, ela foi crescente aí durante até os anos de 2020, 2021, e ela caiu um pouco agora no ano de 2022, né? Ou seja, deu uma estagnada e é necessário que a gente estude mais sobre essas questões. E a maioria das publicações, elas foram encontradas na área de ciências da computação, né? Então, por ser uma área, né, na qual a programação de jogos, então essa a parte da gamificação na educação, ela ainda está mais abrangente na área de ciências da computação. Também foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Scopus e Web of Science no dia 13 de outubro de 2022 e foram identificados 11 documentos na pesquisa na base de dados da Web of Science e 16 na base de dados Scopus, né, na qual foi utilizado aí as palavras-chave gamification and science teaching. Então, a Scopus apresentou mais publicações em relação aí ao Web of Science, tá? Das quais, né, desses 16 publicações, 10 foram artigos de periódicos, 4 artigos de conferência, um capítulo de livro e uma revisão de conferência. Então, as publicações ocorreram aí nos anos de 2017 a 2022. Na Web of Science foram localizados 9 artigos de periódicos e 2 artigos de conferência. E essas publicações também, né, foram encontradas aí do ano de 2017 a 2022. Então, em ambas as bases de dados, 2 artigos de conferência foram os mesmos, assim como 6 artigos de periódicos. Então, com a leitura dos títulos, resumos, em algum caso dos textos, observou-se que todos eles estavam relacionados na área da educação. Então, a gamificação, ela foi empregada tanto na pré-escola, no ensino fundamental, médio e superior, assim como também na formação de professores. Então, em comparação ao quantitativo da gamificação na educação, essa gamificação voltada à área do ensino de ciências ainda é bem pequena e deve ser mais estudada, né, para auxiliar aí na alfabetização científica dos alunos. E o que seria essa alfabetização científica? Segundo Krasiuschek, a alfabetização científica relaciona-se à mudança dos objetivos do ensino de ciências em direção à formação geral da cidadania, tendo hoje papel importante no panorama internacional. Então, a escola hoje tem grande dificuldade em dar aos alunos os conhecimentos elementares necessários
alfabetizados cientificamente, pois esses alunos eles se veem mais interessados em utilizar seu tempo assistindo séries ou jogando. Então, a escola ela tem que se tornar mais atrativa. E a alfabetização científica é caracterizada pelo conhecimento do conteúdo, das habilidades processuais e uma compreensão da natureza da ciência, nela como exploratória em uma constante evolução. A gamificação ela é excelente para desenvolver a alfabetização científica, implementando andaimes motivacionais para envolver os andaimes cognitivos para desenvolver habilidades de raciocínio e promovendo a metacognição, formando conexões entre diferentes bases de conhecimento. Então, a gamificação ela tem criado oportunidades para trabalhar problemas envolvendo a sociedade e o ambiente, discutindo os fenômenos do mundo natural associados à construção do conhecimento, despertando dessa forma a motivação dos alunos. Os professores que gamificam as suas aulas de ciência, eles tiveram um grande sucesso, porque os alunos, eles não apenas atingem o objetivo de aprendizagem muito mais rapidamente, mas também eles ficam ansiosos para aprender e participar de sua educação. Então, ao transformar questões e problemas de rotina em missões e aventura, os alunos eles ficam mais entusiasmados com o aprendizado de novos materiais. A pontuação de um aluno no jogo é um bom reflexo de sua compreensão dos princípios subjacentes. Por isso, os jogos são tão úteis para avaliar o desempenho dos alunos quanto às avaliações tradicionais. Por último, não menos importante, a natureza dos jogos estimula a criatividade e a imaginação do aluno, ajudando a pensar em novas estratégias. Então, isso os ajuda a desenvolver a habilidade de pensar no mundo e resolver problemas, com novidade ilimitada. Então, é importante enfatizar que, apesar de todas as lições que podem ser ensinadas no quadro, elas podem ser ensinadas por meio de um jogo. A diferença não é o que se ensina, mas como se ensina. Então, os jogos podem ser estruturados, de modo que ganhar seja fundamentado em uma firme compreensão das ideias centrais utilizadas por meio de práticas. Então, os jogos colaborativos, eles podem fomentar a comunicação, cooperação, em alguns casos, aquela competição saudável para os alunos. E essa natureza de explorar dos jogos é perfeita para promover aí o encontro de disciplinas científicas, pois resolve o máximo dessas dificuldades que os alunos podem ter e resolve o próximo nível que pode exigir o uso de conceitos passados de uma maneira diferente, certo? De uma maneira mais nova. Um exemplo de gamificação foi utilizado durante a pandemia no IFMT Campus Conferência, na qual foi realizada uma gincana virtual. Então, durante o período das aulas remotas, por conta da pandemia, viu-se a necessidade de motivar os alunos do segundo ano do ensino médio. Então, foi utilizado 3 tarefas nas gincanas, cada uma com uma determinada pontuação, certo? Então, como objetivo era envolver os estudantes em atividades como uma forma de integração, aprendizagem e diversão em tempos de isolamento social, tá? Então, as tarefas utilizadas foram um bingo, que valia 10 pontos, o experimento valia 30 pontos, e um quiz, que é aquele jogo de perguntas e respostas, que valia 60 pontos, E ao total, valia 100 pontos a gincana. O prêmio da gincana
seria que a equipe que ganhasse a gincana ficaria com pontuação máxima em todas as atividades do terceiro bimestre. Antes de iniciar o jogo do bingo, foram lidas, né, as instruções para os alunos. Essa etapa foi realizada pelo Google Meet. Então, era sorteado um nome de um elemento químico da tabela periódica e dadas as características desse elemento. E assim, as equipes eles teriam que marcar o símbolo correspondente a cada elemento químico da tabela periódica, ok? Então, a equipe que preenchesse a cartela de bingo de primeira, né, ganhava aí os 10 pontos. Então, como objetivo, o bingo tinha o objetivo, né, de prender a atenção dos alunos, fazer com que eles revisassem o conteúdo da tabela periódica, porque foi visto, observado durante o ano letivo, que esses alunos tinham muitas dificuldades de identificar os elementos mais simples, como o hidrogênio e o oxigênio. A outra tarefa da gamificação foi o jogo do quiz, que valeu 60 pontos, e também foi realizada pelo Google Meet, né, com a utilização aí da plataforma WorldWall. Então, o modelo utilizado foi o questionário de programas de televisão, tá? Então, para cada grupo, para cada equipe, continha 20 questões sobre cinética química. Cada pergunta tinha duração de 50 segundos para cada equipe. Então, a equipe que acertasse mais questões ganharia a prova do quiz e as pontuações das equipes eram somadas às outras etapas da gincana. Então, o quiz tinha como objetivo despertar o interesse do aluno pelo tema, auxiliar na aprendizagem dos alunos, verificar os conhecimentos pré-existentes, fornecer mais informações sobre o assunto já trabalhados em sala de aula e acertar o maior número de questões do quiz. A última etapa da gincana foi a de realizar um experimento e enviar um vídeo desse experimento. Então, valia 30 pontos, certo? Então, foi enviado aos alunos um roteiro com 16 experimentos que eles pudessem fazer em casa. Essa etapa foi individual. Cada integrante da equipe realizava um experimento sobre o assunto, gravava o vídeo e enviava. Então, eles também poderiam postar nas redes sociais esse vídeo. A equipe vencedora dessa tarefa foi a que enviou os vídeos mais explicativos, tá? Então, as pontuações elas eram somadas também às outras etapas da gincana, tá? Então, os objetivos do experimento é ajudar a construir, né, promover um pensamento crítico, testar teorias e fornecer a base para o conhecimento científico, desenvolver suas habilidades de autogestão, motivar os alunos a aprenderem sobre cinética química, compreender os conceitos de cinética química, esclarecer aspectos intrigantes sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação química com as quais os alunos normalmente convivem e fazer um experimento sobre a cinética química e enviar o vídeo. A equipe vencedora ganhou a pontuação máxima de todas as atividades do terceiro bimestre. Então, foi observado que os alunos gostaram muito da gincana. Então, mesmo os que perderam, né, as equipes que não ganharam a gincana, eles acharam divertido e motivador. Então, teve uma competitividade, pois eles relataram que realmente estudaram, porque queriam muito ganhar a prova das outras equipes. Então, o objetivo da gincana virtual ela foi alcançada, pois conseguiu a motivação e engajamento, assim como a cooperação entre os alunos. Então, teve uma equipe que ganhou a gincana em pontuação, mas todos saímos ganhando nessa atividade aí de gamificação. Para mais informações a respeito dessa gincana virtual que foi realizada, vocês podem acessar o e-book de metodologias ativas em tempo de ensino remoto, no capítulo de gamificação na gincana virtual,
como metodologia ativa para motivar estudantes em aulas de química durante a pandemia da Covid-19, um relato de experiência, tá? Então, consta aqui nesse link no site do IFMT Campus Confresa. Agora eu vou apresentar algumas sugestões de aplicativos, programas, sites que você pode utilizar para a sua gamificação. Os aplicativos, então, por ser do tipo experimental, as aulas de ciências apresentam uma inovação no ambiente escolar. Então, é possível motivar os alunos com experimentos relacionados e direcionados na área de investigação e aprimorar as habilidades para o trabalho em grupo, em equipe, estimulando assim a cooperação e a criatividade. Então, ao promover essas experiências didáticas com tecnologias digitais, nós conseguimos aumentar a motivação dos alunos utilizando uma metodologia ativa. Então, temos aqui uma tabela, na qual consta o tipo de aplicativo e o objetivo geral dos aplicativos. Essa tabela, quem forneceu foi o Bruno Silva Leite, tá? Com base no seu artigo Aplicativos para Aprendizagem Móvel no Ensino de Química. Tá? Então, consta aqui a referência, ele trouxe alguns aplicativos, então nós temos essa tabela com alguns aplicativos. Patrícia Mariana et al. Trouxe no seu artigo Aprendizagem Móvel no Ensino das Ciências, levantamento dos aplicativos de biologia para dispositivos móveis, vários aplicativos que podem também ser utilizados na implementação da gamificação. Isaías Souza trouxe em sua monografia Categorização de aplicativos educacionais em dispositivos móveis, um olhar sobre a produção para o ensino de ciências naturais. Então, ele trouxe vários aplicativos educacionais, que você também pode estar utilizando. Então, tem apresentando a licença, tamanho, o público, plataforma e como ele é avaliado. Pamela trouxe no seu artigo Mobile Learning do ensino de biologia bastantes propostas aí de aplicativos para utilização com os alunos, utilização de jogos com os alunos. Então, ela trouxe o tipo do app, a tipologia e o nível de ensino. Aqui nós temos a continuação, a tabela é bem extensa, então ela trouxe, essa autora trouxe bastante propostas de aplicativos para utilizar. Temos aqui também uma lista de links onde vocês podem encontrar vários apps, Então tem Notec Tudo, Ciência Explica, Edocente, aplicativos educativos, o App Educação, Educacional, o CCRN. Então, nesses links, consta aí uma lista de vários aplicativos que também vocês podem estar utilizando para o ensino de ciência. Alguns experimentos das aulas de ciências podem ser difíceis de ser realizados na escola ou até mesmo inviáveis. Então, o uso de um simulador virtual, ele pode ajudar os alunos a compreender o experimento por meio de suas condições e variáveis. Então, os simuladores, em geral, eles são interativos e apresentam desafios ou instrução para os alunos. Um simulador virtual bastante conhecido é o FIT Colorado. Então, nele apresenta simulações na área de física, biologia, química, ciências da terra, Então, tem várias simulações que você pode estar utilizando com os alunos. Tem também o Movil. Então, o Movil é uma plataforma, um site, na qual você pode estar inserindo, desenhando a molécula, e aí aparece tanto em 3D
com a sua forma estrutural. Então, fica mais fácil dos alunos identificar os elementos também por cores diferentes, né? Então, é um site que ele é bem intuitivo em relação à estrutura das moléculas. Então, nesse link, você também pode estar baixando, fazendo o download de algumas simulações, certo? Nesse link aqui também abaixo, você pode estar baixando o programa QuimSketch, né, na qual pode ser desenhado também estruturas moleculares, assim como algumas vidrarias, equipamentos de destilação. Então fica mais fácil, se você não tiver um laboratório, você pode apresentar aos alunos, né, mostrar as vidrarias que se tem em um laboratório de química, um laboratório de ciências. O uso do game na aula de ciências é interessante, mas é muito importante ter a intencionalidade pedagógica. Então pense bem na proposta e no tempo que será necessário para que os alunos eles consigam realizar. Então antes temos que fazer um planejamento, determinar as estratégias, os objetivos e assim você poderá aplicar a metodologia. O site que eu utilizei para realizar o bingo virtual foi o Bingo Baker, tá? Então você pode estar modificando todas essas caixinhas aqui, né? Você pode colocar o que você quiser e aí você faz o bingo com os alunos de acordo com o que você planejou, certo? Então todas essas caixinhas aqui do bingo, elas podem ser modificadas e também você pode colocar de acordo. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma tabela de 4x4, então você pode fazer com mais elementos ou então com menos também, tá? A palavra cruzada também é uma excelente alternativa. Então você pode estar elaborando a sua tabela cruzada aqui nesse link da Crossword Labs. Então você coloca, né, inicialmente a palavra que irá constar lá na palavra cruzada e depois as informações. Por exemplo, né, aqui temos uma sobre a tabela periódica. Então coloca inicialmente a palavra que irá constar na tabela periódica e após a palavra coloca a descrição, né, o que seria, né, que você iria preencher, tá? Então você pode fazer também com qualquer um dos conteúdos, fica bem mais fácil, bem tranquilo para os alunos responderem. Você pode acessar esse link e vai observar que quando acessar vai aparecer essa página, certo? Onde você vai poder estar preenchendo as palavras cruzadas, né, de acordo aí com as informações. O quiz também é uma excelente alternativa. Aqui, pelo WordWall, a gente pode observar que tem vários tipos. Então, você pode utilizar o questionário, combinação, roda. Então, também dá para você utilizar ele aqui por esse link. Você pode estar acessando e fazendo vários tipos de quiz diferentes com os alunos. Uma outra alternativa também é o Kahoot. O Kahoot ele também apresenta, né, essa opção de fazer quiz. A Unesco também disponibiliza uma lista de aplicativos, plataformas e recursos educacionais para aprendizado no meio digital, tá? Então vocês também podem estar acessando por esse link que eu disponibilizei aqui. Bem, eu espero que você tenha compreendido pelo menos um pouquinho sobre a gamificação no ensino de ciências, na qual a gamificação é uma estratégia para que os alunos se motivem, se engajem para aprender ciências, visto que é muito difícil prender a atenção dos alunos. Então, que possamos utilizar as tecnologias digitais a nosso favor em prol do ensino e aprendizagem significativa. Então, para qualquer dúvida ou sugestão, vou deixar o meu contato aqui. E obrigada pela sua atenção.